Quando tem muito assunto pra gente comentar. E a primeira delas, gente, né? Agora 10 horas e 9 minutinhos. Vamos falar de obesidade e diabetes. Viu, Lice Viana? É. São condições difíceis, né? Demais. Pois é, condições que afetam bastante aí os humanos, né? Mas também, sabe, outros queridos que afeta, Lice Viana, e nossos ouvintes. Nossos animais de estimação. Você já tinha pensado nisso, Lice? Eu fiquei o quê? Chocada. Nosso convidado ficou aqui, ele tratando com normalidade e eu, gente, sério? É isso mesmo que eu ouvi, né? Pois é. Mas assim como nós, gente, cães e gatos podem sofrer sérias consequências na saúde, tá? E na qualidade de vida. E essas doenças, né? Se na realidade essas doenças não forem prevenidas ou tratadas adequadamente. E aí a gente vai conversar com o médico veterinário especialista em endocrinologia, sim, o Matheus Soares. Pois é, para esclarecer as principais causas, sinais clínicos, esses cuidados necessários para a gente lidar com essas doenças, né? Além de trazer dicas sobre alimentação, peso ideal e prevenção. Portanto, Matheus, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui conosco. Adoro esses assuntos, né? Que a gente vai aprendendo muito mais, cada vez mais. Principalmente quem tem pet, né? Quem tá ali com o seu pet, com o seu cachorro, com o seu gatinho. Enfim, né? Seja ele qual for, a gente quer sempre dar o melhor, né? E a gente, numa hora como essa, pensa, mas gente, tem especialista em endocrinologia, né? Para os nossos chique, pets. Viu? Não é legal? E aí, quando a gente fala da endocrinologia para os pets, a gente tá falando de quê, Matheus? Seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, pessoal. Gostaria inicialmente de agradecer o convite da Jovem Pan e também o convite da Roval, né? Que é uma farmácia de manipulação que a gente atua em parceria. De uma forma geral, em relação à questão da endocrinologia, de uma forma geral, ela é muito similar à endocrinologia realmente dos seres humanos. Sim. Assim como basicamente a todas as especialidades hoje que a gente vem ganhando cada vez mais na veterinária. A gente mexe de uma maneira geral com a parte hormonal do animal. Então isso abrange vários tipos de doenças, desde a obesidade, que é uma doença hormonal tanto em seres humanos como em cães e gatos também, a diabetes mellitus, que vai ser um tema que a gente vai abordar hoje aqui um pouco, entram outras doenças como hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, acromegalias, doenças de uma forma geral realmente voltadas para a questão hormonal dos animais. Matheus, seja bem-vindo. Eu já quero saber, né? Vamos primeiro falar sobre diabetes. Como é? Diabetes em cães e gatos, é igual a dos humanos? Vamos lá. De uma forma geral, em relação à causa, motivos, fatores, dá para se dizer que é muito similar, porque é uma doença multifatorial. Então, não tem uma causa estabelecida, não é a única causa que vai levar a diabetes em cães e em gatos. É um conjunto de fator, desde a alimentação, outras doenças endócrinas, animais sedentários. Então, se assimila muito a diabetes dos seres humanos, com algumas mínimas diferenças nas causas de base em si. Por exemplo, a diabetes tipo 1, ela se assemelha um pouco à diabetes dos cães. Já a diabetes tipo 2, ela já se assemelha um pouco à diabetes do gato. Então, entre as próprias espécies que a gente trabalha, tem uma certa diferença. Mas no final termina que se mistura, sabe? Sim, quase a mesma coisa. Seria basicamente ali a mesma coisa. A diabetes é a função ali do pâncreas que não está muito adequada e aí acaba trazendo ali malefícios, pelo menos com a diabetes humana, Matheus, a gente diz assim, ninguém percebe, é uma doença meio que silenciosa. Funciona da mesma forma também? Já entra um pouco mais de diferença. Por exemplo, no caso dos cães, a maioria das vezes a diabetes deles é causada por um processo imunomediado. Então, o próprio organismo vai ali e destrói as células do pâncreas que produzem a insulina. Sim. Então, normalmente se assimila muito a diabetes tipo 1 do ser humano. A diferença é que a diabetes tipo 1 do ser humano normalmente é em jovens, né? Adolescentes, crianças. Sim. Já nos cães vai ser uma doença de meia idade a idosos. Tem essa mínima diferença, mas de uma forma geral do mesmo jeito. Sim. E no caso do cão, normalmente ela é bem rápida. De um dia para o outro, muitas vezes, o tutor começa a perceber a diferença no animal. Então, é um pouco mais diferente da ser humano nesse sentido. É aquele animal que dormiu de um jeito, acordou no outro dia com a diabetes. Ele já desenvolveu os sinais clínicos do dia para a noite. Né? Mas a diabetes ela também pode ser secundária ao processo de resistência à ação da insulina. Então, aquele animal, por exemplo, obeso, principalmente nos gatos, aí já entra mais o gato. O gato obeso, 80% deles vão virar diabéticos no futuro, a longo prazo. Então, muitas vezes é uma coisa que pode ser um pouco mais progressiva. A gente afere uma glicemia, ela está um pouco mais alta, a gente faz uma frutosamina, ela está um pouco mais alta, que é como se fosse a hemoglobina glicada do ser humano. Sim. Está um pouco mais alta. E com o passar do tempo, ele vai realmente desenvolver os sinais clínicos mais graves.
que aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre esses sinais. Pois é, aí você está falando de que é uma doença silenciosa. Como é que os tutores podem perceber os primeiros sinais e identificar, correr para o veterinário ou não? Já tem que ser feito um check-up sempre, a cada 6 meses? Como é que funciona isso? Em relação a essa questão de check-up, é sempre algo primordial. Isso voltando tanto para as doenças endócrinas como para qualquer outro tipo de patologias, né? Problemas renais, de coração também. É sempre bom esse check-up. Animais novos, a gente sempre recomenda pelo menos uma vez por ano fazer um check-up. Animais mais idosos, a partir de 6 anos, 7 anos, a cada 6 meses, faz as enzimas de sangue, faz uma ultrassonografia. Isso vai ajudar muito a gente na questão de entender possibilidades de doenças futuras. Sim. Em relação à diabetes, existem alguns sinais clínicos muito clássicos. Normalmente, beber muita água, fazer muito xixi e um emagrecimento muito rápido. Muitas vezes o animalzinho tá de um jeito, no outro dia o tutor já percebe, opa, esse gatinho ele começou a ir 5 vezes mais na caixinha de areia. Sim. O meu cachorrinho antes não urinava de noite, ele só urinava de dia, ele passou a fazer xixi à noite. E muitas vezes os próprios veterinários pensam em quê? Problema renal, problema nos rins. Sim. Só que às vezes já é uma diabetes instalada. Então por isso que eu digo muito, até na rotina clínica da gente do dia a dia, mesmo que não seja o endócrino, sempre colocar uma glicemia dentro do exame de rotina. Sim. O animal foi para o consultório, faz uma glicemia tão baratinho para o veterinário, para o tutor, faz aquela glicemia, porque a gente já pode entender se esse animal não tem uma predisposição, não tem uma tendência a virar diabético, ou se ele já não está diabético. Sim. E quando a gente fala de glicemia, Matheus, a gente tem também ali parâmetros, né, para o ser humano. Quais são esses parâmetros para os animaizinhos? São bem similares. De uma forma geral, um cão ou um gato sem a diabetes, né, eles tendem a ter uma glicemia em jejum em 80, 90. Agora a gente vê uma diferença principalmente nos quadros de hiperglicemia, de glicemias muito altas. Seres humanos, normalmente, eles 110, 115, você já pensa numa pessoa pré-diabética. Cachorros e gatos, não. Gatos, eles podem chegar a fazer 300 miligramas por decilitro de glicemia, e isso não ser uma diabetes. Minha nossa. Ser apenas por causa do estresse. Então mesmo? já dificulta um pouco o nosso diagnóstico em relação aos felinos. O cachorro não, o cachorro ele não chega a fazer esse valor. Mas muitas vezes no consultório a gente afere, tá 130, 140, pode ser por um processo de estresse, porque ele sai de casa, ele entra no carro, já é estressante. Ele tá no consultório ruim, com né? o cheiro dos outros animais, é estressante. Então tem essa certa diferença. Só uma glicemia alta pra gente, ela não dá um diagnóstico de diabetes. Tá? Sim. Portanto, existem diferenças, né, entre as raças. Existe uma raça, por exemplo, que seja mais propensa a ter a diabetes? O gato aí eu já vi que ele né, tem que ter uma atenção maior, né, com os gatinhos. Sim. Os cachorros, os gatos hoje em dia a gente não tem muita questão de raça, né? Hoje os gatos são mais SRDs, os PCBs que a gente chama. Mas os persas podem ter uma certa predisposição. Sim. No caso dos cães, você tem um Spitz alemão, né? Exato. Que eu já vi a foto. Tem uma certa predisposição. Eu tô sabendo. Eu tô sabendo. O Spitz é um cão que tem predisposição. Sério? Ai, são tão fofinhos, eles são frágeis. Spitz, mais fácil dizer o que é que ela não tem. Porque o resto tem tudo. Tem que cuidar o tempo todo. Os Spitz alemães, os Shih Tzus, os Lhasas também, que são raças que são bastante acometidas por várias doenças. Sim. Quando a gente pensa em cães de portes maiores, né, que a gente nunca pode deixar passar, os labradores, os golden retrievers também são atribuída à animais genética do cachorro? Também. Tem uma certa influência da genética. E tem a questão multifatorial do ambiente. Uma alimentação desbalanceada, animais sedentários, animais obesos, outras doenças hormonais podem desenvolver a diabetes. Animais que têm o que a gente chama de síndrome de Cushing, que é animal que tem uma produção excessiva de cortisol. Ou animais que tomam muito corticoide. Por exemplo, pacientes que têm problema de pele, que precisam fazer uso de corticoide de forma crônica, eles têm uma certa tendência a futuramente poder desenvolver uma diabetes por causa disso. Então tem que ser algo que o tutor ele já tem que saber, já tem que até estar meio preparado, que se isso pode prevenir, acontecer. né? Isso. Não é certeza, mas é uma das causas também. E o tratamento, Matheus? Como é que funciona esse tratamento? O tratamento, de uma forma geral, ele é similar, tanto em cães como em gatos. De uma forma geral, eles são sempre insulino-dependentes, que a gente chama. Então, diagnosticou um cão ou um gato com diabetes, primeira coisa, eles vão iniciar o uso de insulina. Hoje em dia a gente usa muitas insulinas realmente que são fabricadas para seres humanos. A gente tem uma insulina veterinária, mas a gente usa mais as insulinas voltadas para seres humanos. Doses diferenciadas, né? Isso, doses diferenciadas. Normalmente eles usam muito menos do que o ser humano, bem pouquinho. Tá? Às vezes tem diferença na insulina do cão para o gato, existem vários trabalhos que diferenciam isso, o melhor controle com insulina para um, o melhor controle com a insulina para outro. Uma coisa que é importante falar, se tiver algum tutor de cão diabético, de gato diabético, a gente está sofrendo nacionalmente, a nível do Brasil, um desabastecimento em uma das insulinas, que é a NPH, que inclusive era a insulina que era utilizada pelo SUS também. Isso é um desabastecimento no Brasil, então muitos pacientes estão precisando mudar de insulina. Então isso muda a vida do paciente, a gente vai meio que quase um reinício de novo para esse paciente, porque a gente vai mudar o tipo da insulina. Agora me tire uma dúvida bem leiga realmente. O paciente humano, ele pega a insulina pelo SUS. Existe essa readaptação para o lado veterinário? Não. Vai ter que ter um investimento financeiro de comprar a insulina.
Não tem, a gente não tem Existe uma alguma medida regulamentação estatal. em caminho? Você tem essa informação? Não sei, mas eu vou ser muito sincero, eu acredito muito que não. Muito difícil ter essas coisas voltadas pro lado animal. É algo muito novo ainda, né, Matheus? Se a gente vai, quando a gente observa, assim, né? Até mesmo as especialidades, quando a gente fala, né? Sim, sim. É algo muito novo, muito que as pessoas ainda estão se acostumando com verdade, isso, né? é Então, muito. acho que a gente tem que correr um pouco atrás aí dessas questões governamentais voltadas, né? E a gente já viu pros grandes pets, avanços, né, em leis com relação ao lado Sim, sim, animal, causa né? Eu acho que realmente não está tão distante, não. É algo que pode chegar. sim. Seria muito bom se chegasse, claro, né? a gente está vendo a realidade, né? Tem um custo relativamente um pouco alto as insulinas hoje em dia. Uma insulina que dura 40 dias, ela pode chegar a custar R$300. Então, é um investimento, além da ração, que entra uma ração específica, que também tem um custo mais alto. Então, isso para o tutor, inclusive se for um tutor de um padrão aquisitivo menor, é mais difícil para ele manter esse animal e manter com a qualidade, né? Como isso. Então, se a gente tivesse essa assistência estatal, assistência pública, seria algo maravilhoso. Mas acho que aos poucos a gente está construindo, viu, Matheus? A gente já está até com um mais. hospital aí, né? Já faz uma diferença, né? Verdade, é verdade. Agora, vamos falar um pouquinho da questão da obesidade. A obesidade vem junto com a diabetes, uma coisa não reflete na outra. Como é que a gente trata isso nos cães e nos gatos? Reflete é uma faca de dois gumes no sentido de que a obesidade ela pode ser um fator que predispõe à diabetes. Sim. E que o animal diabético, se ele ficar obeso, dificulta o controle dele. Então, o paciente diabético ele não pode ser obeso. Nem o cão e nem o gato. E a obesidade, ela leva a diabetes principalmente no felino. Sim. O cão, ele tem o que a gente chama de um fator protetivo. Ele tem um hormônio específico que ele consegue produzir e que melhora a questão do controle glicêmico, mesmo com a obesidade. Já o gato, não. Então, por isso que a gente diz, é muito mais fácil o gato obeso virar diabético do que o cão. Sim. E em relação à diferença também dos cães e dos gatos, tem uma questão. Os gatos, normalmente, eles fazem a diabetes por um processo de resistência, assim como o ser humano obeso, que faz a diabetes tipo 2. Então, alguns pacientes felinos, em até 6 meses, 8 meses, se a gente faz aquele protocolo de insulina direitinho, o tutor, no caso, né? Sim. Protocolo de insulina direitinho, uma alimentação regrada, uma prática de exercício físico, ele tem a possibilidade de remissionar da diabetes. Não é que ele vai deixar de ser diabético, mas ele vai parar de precisar da insulina. Sim. Então, isso para um felino é algo muito bom, porque normalmente é um animal que você tem uma dificuldade maior de manejo. Sim. Ele tem que estar furando ele 2 vezes por dia, pegando, contendo. Então, se você conseguir tirar a insulina dele, é algo muito bom. Já nos cães a gente não consegue isso, porque nos cães, na maioria das vezes, eles não têm mais produção de insulina de forma nenhuma. Então, eles precisam receber a insulina de forma externa até o final da vida. E, Matheus, o humano, quando está com diabetes, o principal cuidado é a alimentação e exercícios físicos. Isso. Nos animais, a gente não tem como ter controle dos exercícios físicos, então a alimentação vai ser primordial. Né? É a questão da insulinoterapia, a alimentação balanceada, que normalmente a gente preconiza em usar as rações realmente para cães diabéticos, e o exercício físico. O exercício físico a gente não tem como balancear direitinho como no ser humano, mas a gente consegue dizer assim, olha, passeie com o seu animal pelo menos 2 vezes ao dia, de preferência antes da aplicação da insulina, que vai ser o horário que a glicemia vai estar subindo já de novo. Então, preconiza esses horários. O sedentarismo no cão ele também vai Gente, mas dificultar. O gato, levar o gato assim pra passear, não, aí o gato já é difícil, o gato, o exercício físico dele é mais voltado para dentro de casa. Então, é você fazer enriquecimento ambiental. É você colocar prateleiras que ele possa subir, que ele possa pular, brinquedos que ele possa correr, brincar. É esse tipo de gasto de energia pro gato. O passeio pro gato, hoje em dia, a gente tem tutores que tem, então, mas é algo mais inviável, né? Mas não é fácil você ver um gatinho passeando assim no meio da rua. Eles nem gostam muito, assim, né? Eu já tentei fazer alguns meus, eles travam no chão. Eles ficam no chão e não sai, não. Fica lá. Fica lá grudado, né? É verdade, é difícil o gato, né? Aí, Matheus, quando a gente fala de obesidade em si, acho que a gente tem que voltar ali nos primórdios da questão. É só a questão da alimentação mesmo? Porque eu alimento, né, dou muitos mimos ali pro meu gatinho, pro meu cachorro e acaba que ele ficou obeso? Ou também existe ali uma questão até genética, né, no fato dele ser obeso? Existe sim. Por isso que a gente fala que é uma doença multifatorial. Não tem um fator específico que vai levar a diabetes. Pode ser apenas um processo imunomediado e pode ser um conjunto de fatores. A obesidade é um dos principais, mas tem a predisposição genética, tem a predisposição racial, como a gente falou, tem raças que têm uma tendência maior a desenvolver a diabetes, outras doenças. Mas eu digo assim, a obesidade em si também é dessa forma? A gente observa, porque realmente o tutor ali está exagerando na hora de alimentar o cãozinho ou o gatinho? Sim. A questão ambiental foi o que mais influencia, que é o que o tutor realmente dispõe de dar para o animal. Então, a ração em si já influencia.
Quanto melhor a qualidade das rações, rações super prêmios, rações mais naturais, melhor para esse animal. Então, rações mais de entrada já podem ajudar a desenvolver a obesidade. E existem também doenças que podem levar à obesidade. Hipotireoidismo é uma das doenças que a gente mais vê. Então, é aquele animal que come uma quantidade certinha, tudo direitinho, e não para de ganhar peso. E muitas vezes o doutor está reduzindo cada vez mais a alimentação. O bichinho tá lá ficando morrendo de fome e engordando. Muitas vezes engordando. já é outra doença por trás, Sim. como o hipotireoidismo, como o hipercortisolismo. Então, precisa investigar. Esses pacientes que estão ganhando peso, independente se for pela questão da quantidade de ração ou não, se for por outra causa, o ideal é passar já por um endócrino. Porque precisa investigar se tem outra doença de base. Sim. Se tem um hipotireoidismo, quando você repõe o hormônio da tireoide... Aí tudo tranquiliza. Uma das principais complicações da diabetes no humanos é o pé diabético. Sim, né? questão das coisas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as principais complicações nos cães e gatos. Não tem pé diabético, né? Não, É. porque isso é mais voltado com a questão da dificuldade de cicatrização do ser humano. Em relação a cães e gatos, como na verdade os trabalhos mostram, como eles não têm uma expectativa de vida tão longa como a do ser humano, não chega a desenvolver esse tipo de alteração. Então eles não têm essa dificuldade de cicatrização como o ser humano tem. Mas tem várias outras alterações. O processo mais grave é o que a gente chama de cetoacidose diabética, que é o animal que ele realmente não está conseguindo usar a glicemia como fonte de energia, e ele vai entrar no quadro mais grave, que ele gera um processo que a gente chama de corpos cetônicos. Ele vai produzir, ele vai quebrar proteína, vai quebrar musculatura, quebrar gordura, por isso que ele emagrece muito rápido. E esse processo vai gerar um quadro de cetoacidose. Então é um animal que vai começar a ter vômito, diarreia, prostração, perda de apetite e precisa de internação com urgência. Se não fizer isso, o próximo passo, infelizmente, é o óbito do animalzinho. Em relação a outras complicações, no cão, o cão ele pode gerar o que a gente chama de catarata diabética. Ele pode ficar cego. Eita. E é muito rápido. Questão de 2 dias, 3 dias. Às vezes é o primeiro Minha sinal nossa. clínico que o tutor vê. O animalzinho do nada começou a bater no móvel andando em casa. Aí quando vai olhar, o olho todo branco. É porque gerou a meu catarata Deus. diabética. Caramba. O gato já não faz isso. O gato tem um sistema protetivo, vamos dizer assim, dele mesmo, que ele não desenvolve a catarata diabética. Normalmente o que a gente pode ver no gato é a neuropatia diabética. São animais que têm problema no sistema nervoso por causa da diabetes e acaba que eles começam a andar o que a gente chama de posição plantígrada. Eles começam a andar com a patinha de trás dobradinha. Eles não ficam na pontinha do pé como eles normalmente andam. Eles começam a andar como se sinal fosse sentado. assim, nossa. Bem característico. Não é patognomônico que a gente chama, não é só a diabetes que vai levar a isso, mas se você vir, já é uma suspeita para se ter. Então já investiga a diabetes, que pode ser, se não vai ser provavelmente um problema do sistema nervoso mesmo. Coluna, algo assim nesse sentido. Sim. Para tratar obesidade, como é que a gente faz? Diminui só a alimentação do cão e do gato? Como é que, Não, de uma como forma é que geral, faz? se for a obesidade por causa da questão alimentar, a gente precisa fazer a restrição calórica realmente, que é fazer uma dieta nesse animal. Agora, a gente não pode fazer a dieta com as rações comerciais do dia a dia. Sim. Então, se esse animal come uma ração para um Spitz, que é ração específica para Spitz, eu não posso reduzir essa ração para fazer uma dieta, porque eu vou fazer ele perder peso, mas eu vou desnutri-lo, porque ela não tem uma concentração balanceada de nutrientes. Então, a gente precisa instituir uma ração para animais obesos, que é um animal que vai ter uma concentração muito maior de nutrientes, de uma forma que a gente consiga reduzir a quantidade de carboidrato, de gordura, para fazer ele perder peso. E isso precisa ser acompanhado por um endócrino. Sim. Os clínicos podem fazer, claro, mas quem vai ter realmente a capacitação para isso é o endócrino. Outra possibilidade é a questão da alimentação natural. Sim. É realmente iniciar uma Eu alimentação já ia natural. perguntar, é possível também a Sim, gente sim, tratar, é de possível. repente, mudando essa alimentação da ração Sim, para alimentação sim. natural? Mas tem que ser tudo muito bem balanceado, as proteínas, carboidratos, gorduras. Sim. E nesse tipo de situação, o profissional mais capacitado para isso é o nutrólogo veterinário. A gente tem Gente, essa parte, tem a sensacional. nutrologia veterinária. O endócrino, normalmente o endócrino, ele não tem essa capacitação para alimentação natural. Sim. A não ser que ele faça um curso, uma especialização, né, em nutrição também. Mas se for, Eu tô a aqui gente tá chama passada. pra nutrólogo, a gente chocada. faz esse acompanhamento junto com o nutrólogo. Porque Nutrólogo. precisa ser muito balanceado. Sensacional, gente. É, Pois é, e nesse amplo mercado farmacêutico que a gente tá vendo, suplementos e vitaminas para Sim, sim, diabetes sim, e tem, sim. obesidade, tem? Tem, principalmente voltado para a questão de nutracêuticos, que a gente chama, né? Voltados para a questão, por exemplo, dar mais saciedade para o animal, um controle de triglicerídeo e de colesterol, que o animal diabético e obeso tende a fazer muita elevação. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com esse processo de manipulação de nutracêuticos abaixo de chitosan, garcinia, L-carnitina, que são aminoácidos, proteínas que vão ajudar nesse sentido, tá? Em relação a outros tipos de medicações que também podem ser manipuladas, hoje em dia tem alguns tipos de medicamentos que estão tendo vários estudos, que são muito utilizados já na medicina humana, mas que a gente ainda não tem tanto uso na veterinária, que é a questão da metformina, da dapaglifosina, que são medicações que cada vez mais estão sendo estudadas, que se
Se Deus quiser, futuramente a gente vai conseguir introduzir muito mais neles para ver se a gente consegue até, por exemplo, dar uma tirada na insulina, uma removida na insulina, ou reduzir a dose da insulina para esse paciente, essas coisas assim. Sim. Mas é algo porque, que a na gente vai verdade, galgando, assim, na verdade. você até me atentou para uma coisa, Matheus, que, na verdade, quando a pessoa é detectada ali, seja com uma pré-diabetes ou uma diabetes, ela vai começar ali o tratamento, às vezes, com um medicamento, como a metformina, como você colocou, né? Aí, já para os animais, não tem essa possibilidade, a gente vai direto para a insulina. Tem alguns veterinários endócrinos, já que trabalham mais com essa parte de pesquisa, que já tem alguns pacientes que estão tentando. De uma forma geral, sempre se inicia com a insulina. Você não vai pegar o paciente e vai, vou iniciar a metformina sem iniciar a insulina. Não vai ter como fazer isso. Você vai iniciar a insulina depois de um tempo, quando você estabiliza esse paciente, porque você precisa achar a dose perfeita, tudo isso. Aí você vai fazer as tentativas de iniciar uma medicação, reduzir a dose da insulina, vou tirar essa insulina para ver como ele fica. Mas tudo tem que ser muito bem conversado com o tutor, porque assim, são estudos que ainda estão sendo feitos. Então, a gente tem que primeiro ir pelo que a gente sabe. Sim, pelo que a gente e vai tem, depender de cada animalzinho também, né, Matheus? É individual. E a dose que a gente encontra na farmácia comercial é uma dose totalmente diferente. Que vai ser manipulada. Na maioria das vezes é manipulado o medicamento? Sim. Ou manipulado ou remanipulado, que a gente chama. Como é remanipulado? Você pega o princípio direto na farmácia, pronto, e você manda para a farmácia de manipulação para eles diminuírem a dose, por exemplo. Sim. Porque ou não tem ou fazer em outros formatos também, né? Tem hoje em dia, para essa parte de veterinária, né, que as farmácias de manipulação veterinárias como a Roval tem, a questão de biscoito. Isso. Biscoito já por eu já vi o biscoito, é muito fofinho. Tem muito animal que você tem dificuldade de fazer cápsula, o animal às vezes se engasga, o tutor não tem coragem de botar a mão dentro da boca, incomoda o animal, estresse. Então essas possibilidades de biscoito, calda, molhos que são saborizados facilita muito para a parte veterinária. É verdade. Quem tem um animalzinho ali que tem que dar medicamento todo santo dia para ele, quando é só um biscoitinho que ele adora, aí é muito mais fácil. Né? Vira um petisco. Exatamente. Quando a gente fala de exame de detecção, Matheus, a gente está falando justamente dos exames de sangue, é a partir deles que a gente vai detectar. É claro que a obesidade a gente olha, né, pega ali o animalzinho e já sente que ele está um pouquinho acima do peso. Mas com relação a essas outras doenças, não só a diabetes em si, a gente tem que sempre apelar pro exame de sangue? Na maioria das vezes. De uma forma geral. A clínica ela é soberana, o que a gente vê, o que a gente avalia o animal, mas os exames de sangue e os exames de imagem, hoje em dia, ultrassonografia abdominal, radiografia, tomografias, é algo que está cada vez crescendo mais na veterinária, que pra gente é muito útil. A gente tem aquela questão, a gente não tem, o animal não passa a informação pra gente. Então o que a gente tem é o que o tutor nos passa, que muitas vezes não é... Pelo menos não falando, né? Mas em certos então aspectos de costume ali, você pode perceber, né? A nossa avaliação física, a nossa avaliação conversando com o tutor, e os exames nos auxiliam muito. Em relação à questão da diabetes, o diagnóstico é a glicemia alta realmente, de preferência em jejum, o animal em jejum de 8, 10 horas, uma glicemia acima do normal já nos leva a uma suspeita. Mas a gente precisa associar isso com a glicose na urina. Então a gente precisa da avaliação de urina desse animal, a urinálise. Não é para eles terem glicose na urina, se eles tiverem já é um sinal basicamente que tem. No caso do cão, se a gente associa a glicemia alta com a glicose na urina, né, o açúcar na urina, e os sinais clínicos, a gente já fecha um diagnóstico. No gato, como tem essa questão da glicemia muito alta por causa do estresse, ele chega a fazer 300, 400 por animal. É muito alto, nossa. Então eles podem ter glicose na urina mesmo sem ser diabético. Então a gente precisa lançar a mão da frutosamina, que é como se fosse a hemoglobina glicada. É outro exame, mas segue essa mesma linha. Então se tiver uma frutosamina alta, que ela nos mostra uma glicemia elevada de uma semana para trás, então, com prazo maior, a gente consegue fechar o diagnóstico deles. Muito bem. Portanto, gente, na verdade, eu sempre digo assim, só não fala, viu, Matheus? Porque acho que o resto, se você observar bem, eles são assim, nossa... Né? O olho diz muita coisa, o comportamento diz muita coisa, né? Mas quem tem, assim, sabe disso, né? Então, é sempre estar observando, né? Observar ali o seu cãozinho, o seu gatinho, enfim, o seu passarinho, como eu tenho também, né? Então, eu vivo observando eles, assim, né? E tem os cantos, tudo, né? Então, a gente vai aprendendo. Sim. Aprendendo a entender eles, né? E tem que cuidar, né? Então, portanto, só pra gente finalizar, Matheus, para quem de repente já diagnosticou aí, ou então percebeu ali, tá diferente, se encontrou aqui na nossa conversa, quais são os cuidados que o tutor tem que ter ali com o seu cãozinho, com o seu gatinho, quando a gente percebe que ele é diabético? Perfeito. Seguir a recomendação do veterinário é o principal. Sim, pelo amor de Deus, hein? Dose da insulina correta, manejo correto. O que a gente mais tem no paciente diabético, que não controla bem na maioria das vezes, é o manejo do tutor. É um tutor que não está seguindo, por exemplo, a gente diz que tem que aplicar a insulina de manhã e à noite, 7 da manhã e 7 da noite. Aí o tutor resolve aplicar só de manhã, porque acha que não precisa fazer à noite. Porque é muito furo. Isso a longo prazo não vai ser bom para o animal. A dieta, seguir o que a gente preconiza no sentido de balanceamento, de quantidade, não ficar dando extras, tentar controlar o peso do animal, são os fatores basicamente
medicamentos principais e a questão do exercício físico. Sim. São os fatores assim primordiais. Sai pra passear com o cachorrinho. Sai pra passear. Até que ele adora, faz a necessidade, cheira e fica todo Exatamente. feliz. Uma maravilha. Matheus, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Nossa, foi maravilhoso. Aprendi muito. Ótimo. Pois é. Já aprendeu aí pra você, né, adquirir o seu aí. Eu sei que tem filhote aí. Tem filhote pedindo outro filhote. Tem mesmo. Pois é. Portanto, vamos agradecer aqui ao Matheus Soares. Ele é especialista em endocrinologia, gente. Pois é, médico veterinário especialista em endocrinologia. Quem quiser te encontrar, Matheus, faz como? Pronto, acho que o principal hoje em dia, o canal de comunicação, é a questão do Instagram. Isso. Lá no Instagram, na bio, vai ter os links para WhatsApp, contato da clínica, contato pessoal, tudo Maravilha. isso. Meu Instagram é @endocrinopet Matheus, sem o H, sempre botar observação. É o Matheus sem o H, tá? Portanto, Endocrinopet Matheus. Isso. @Endocrinopet Matheus, vai lá, segue, eu já vou seguir o Matheus aqui. Com certeza, qualquer dia desse eu vou precisar dele. Tem um E espírito, se você né? se você estiver precisando também, né, que se quiser tirar mais alguma dúvida aqui com o Matheus, vai lá e segue ele no Instagram. Matheus, mais uma vez, muito obrigada, viu? Prazer ter você aqui hoje. Obrigada, Matheus. Olha, gente, 10 horas